Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do primeiro módulo de violão. Nesta aula nós trabalharemos alguns exercícios de mão esquerda, desenvolvendo um pouco a técnica, a postura, a maneira correta como a mão se posiciona no braço e alguns aspectos técnicos da mão esquerda. A postura da mão esquerda, nós vamos trabalhar em uma postura sempre relaxada e confortável, de modo que o meu polegar ele vai repousar aqui sobre o braço do instrumento. Não é interessante, pessoal, eu deixar o meu polegar ficar muito aqui na parte de cima do violão, né? Ou muito aqui na parte baixa. O ideal é que eu sempre centralize e coloque o polegar de uma maneira que ele fique sempre no centro dos 4 dedos, ok? Então, nós iremos trabalhar um exercício que envolverá a técnica de digitação. Na mão esquerda, a técnica é chamada de digitação. Então, uma digitação, um exercício de digitação de mão esquerda, é um exercício onde trabalhamos a técnica de pressionamento através da digitação, ok? A nomenclatura dos dedos da mão esquerda vai ser um pouquinho diferente da mão direita. Então, na mão esquerda nós temos o polegar, que ele é um dedo de apoio. Então, para ele a gente não vai ter nomenclatura, certo? Já os dedos indicador, médio e anular vai ser o número 1 para o dedo indicador, o número 2 para o médio, o número 3 para o anelar e o número 4 para o mindinho, ok? Nós iremos dar início aos exercícios de digitação. Irá aparecer aí embaixo no seu vídeo uma imagem para você acompanhar o exercício. Então, nessa imagem vai estar falando assim, dedos MD. O que significa isso? Dedos, mão direita. Dedos ME, dedos, mão esquerda. E casa, referente à casa do violão, né? Sendo que 0 é sem casa. 1, eu pressiono com o meu dedo 1 na primeira casa. 2, o dedo 2 na segunda. 3, na terceira. E 4, dedo 4 na quarta casa. Uma observação importante para a gente fazer antes de iniciar o exercício é a seguinte, pessoal. O som do violão sempre vai sair mais aperfeiçoado pressionando, se a gente pressionar no final da casa. Então, se eu pressiono no início da casa, a tendência do som é sair um pouco falhando ou chiado. Isso serve para qualquer casa. Se eu levo o dedo para o final da casa sem encostar no traste, pressionando bem pertinho aqui do traste, a tendência do som é sair mais limpo e eu não faço muito esforço em ter que apertar muito a corda. Então, nós vamos iniciar o exercício de digitação número 1. Nesse exercício, observando aí o diagrama, nós podemos ver que tem um acompanhamento da mão direita, sendo que nós vamos trabalhar em uma só corda, dedo indicador e dedo médio. Sempre de maneira alternada. Então, I, M, I, M. Com a posição acomodada aqui do violão, nós iremos começar o exercício. Então, na primeira corda, nós iremos trabalhar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 4, Interessante observar, pessoal, que a mão, a posição, sempre vai estar de modo que meus dedos fiquem mais próximo possível da casa.
Então não é interessante eu fazer esse exercício afastando muito os dedos da casa. Vou fazer de maneira errada para vocês entenderem a maneira correta de fazer. Então, eu fazendo dessa forma aqui, seria o incorreto. Observem que aqui eu afasto os dedos, ó. Quem está iniciando no violão tem uma tendência a fazer isso. Então, o que nós vamos procurar fazer no exercício? Sempre trazer o dedo para mais próximo do espelho do instrumento. Lembrando que no estudo de técnica, seja ele de qual instrumento for, e para o violão não é diferente, nós recorremos a uma lei que eu chamo de lei do mínimo esforço. Então, quanto menos esforço a gente fizer, melhor vai ser o rendimento, melhor vai ser a nossa precisão técnica, ok? Então não se esforcem muito, mantenha os dedos posicionados próximo de onde ele vai pressionar na casa. Então, repetindo, o exercício de digitação número 1. Certo, pessoal? Continuando a ideia dos primeiros exercícios, nós vamos continuar com o metrônomo. Então, o andamento vai ser o mesmo, 65 BPM no compasso quaternário. Então, o exercício de digitação número 1 com o metrônomo. Continuando o exercício, eu posso praticar o mesmo em todas as cordas, de maneira contínua. Então agora eu vou soltar o metrônomo em 65 BPM e vou fazer na primeira corda. Assim que eu finalizar a primeira, eu passo para a segunda, terceira e assim por diante. Então vamos lá. Segunda corda. Terceira corda. Quarta. Quinta. Sexta e última. Então, pessoal, com isso, nós fizemos o exercício em todas as cordas, certo? É interessante observar que, à medida que você vai subindo para as cordas mais graves do violão, é importante que você faça um movimento para você ganhar espaço lá em cima com os dedos. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos que façam esse movimento aqui de giro, ó. Então, esse movimento aqui, sem colar muito o antebraço no seu corpo, nós vamos fazer esse movimento para que a gente ganhe um espaço lá em cima,
certo? Então isso aplica a todos os exercícios de dedilhado que nós vamos fazer aqui nessa aula. Agora nós iremos fazer o exercício de digitação número 2. O exercício número 2, ele é contrário ao exercício número 1. Então, se no exercício número 1 nós fizemos 001, 002, 003, 004, nesse nós vamos fazer o caminho contrário, que vai ser 004, 4, 003, 3, 0, 2, 2, 0, 0, 1, 1. Podemos fazer em todas as cordas também. Então, começando o exercício de digitação número 2 com o metrônomo em 65 BPM. Nós estamos em uma etapa do nosso curso, pessoal, que é importante a sincronização dos movimentos. Então, nós utilizamos na primeira aula os exercícios de dedilhado para que a gente desenvolvesse de maneira separada a parte motora da mão direita. E agora nós estamos juntando a mão direita com a mão esquerda. Então, eu gosto de fazer dessa maneira, pois dá um espaço para que a gente compreenda, o nosso cérebro compreenda a movimentação motora por trás do que está acontecendo. A sincronização que existe da mão direita com a mão esquerda. Agora, pessoal, nós iremos trabalhar o exercício de digitação número 3. De acordo com o diagrama que vai aparecer aí na sua tela, esse exercício vai ter uma pequena mudança, que é do dedilhado da mão direita. Antes a gente estava fazendo com indicador e médio, agora nós iremos fazer com médio e anelar, tá ok? Agora nós iremos fazer com médio e anular. Então, exercício de digitação número 3 com o metrônomo em 65 BPM.
Então, pessoal, o objetivo desse exercício é para que a gente crie uma soltura na hora de tocar. Então, eu estou trabalhando com diferentes movimentações, né? Começamos na mão direita, começamos com o indicador médio, depois médio anular. Tudo isso para que a gente crie uma maneira de tocar mais solta e mais confortável. Então agora nós vamos para o exercício de digitação número 4. Esse exercício vai seguir o padrão do número 3, com o dedilhado no dedo médio e anular, só que agora nós iremos fazer o inverso. 004, 003, 002, 001. Então vamos lá, exercício de digitação número 4 com o metrônomo em 65 BPM. Agora nós iremos praticar o exercício de digitação número 5. O exercício então vai seguir o mesmo padrão, de acordo com o diagrama que vai aparecer aí na tela para vocês, só que agora nós vamos mesclar aqui o dedilhado, dedo indicador e dedo anular, ok? Então vamos lá, exercício de digitação número 5 com o metrônomo 65 BPM. Então vamos para o exercício de digitação número 6. Nós vamos continuar trabalhando o dedilhado indicador anular, só que agora 0, 4, 3, 2, 1, ao contrário. Então vamos lá. Exercício de dedilhado número 6 com o metrônomo em 65 BPM.
Então, pessoal, dando continuidade à nossa sequência de exercício, nós iremos fazer agora o exercício de digitação número 7. Esse exercício vai mudar um pouco o formato aqui do desenho da mão esquerda. Então, em vez de fazer linear, igual a gente estava fazendo 1, 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, 1, agora nós vamos alternar os dedos, fazendo 1, 3, 2, 4. Na mão direita, o dedilhado vai continuar no padrão indicador e médio, ok? Então, exercício de digitação número 7 com metrônomo em 65 BPM. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o nosso último exercício de digitação, trabalhando aí a sincronização mão direita, mão esquerda, que é o exercício de digitação número 8. Esse exercício nós vamos fazer 0, 4, 2, 3, 1. Então, exercício de digitação número 8, com o metrônomo em 65 BPM. Com isso, então, pessoal, nós concluímos aí a nossa segunda aula. O objetivo principal dessa aula foi que nós obtivéssemos uma sincronização dos movimentos, para que os dedos trabalhem de forma solta e independente, nunca de maneira automatizada e irregular. Ok, pessoal? Então façam, praticam sempre com o metrônomo. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço.